Hoje eu quero debater os retrocessos que nós estamos sofrendo por parte da Câmara dos Deputados. Leis que já existem, em vez de serem melhoradas, estão sendo atrasadas, retrocedidas, por diversas razões, inclusive razões de caráter moral religioso, que é pior. Então nós vamos ver, por exemplo, o Brasil, que é um país que não oferece as menores condições de assistência à sua população, e tem leis que às vezes endurecem em relação a essa mesma população que não é capaz de cumprir. Está tramitando uma PEC que é uma proposta de emenda constitucional de número 181. Inicialmente, o interesse dela, o texto dela, referia-se simplesmente ao aumento da licença maternidade para mães que tiveram bebês prematuros. Até aí uma lei complementar, ótima, excelente. Só que em política existe o que se chama cavalo de Troia, aquela coisa que aproveita-se uma lei que aparentemente não vai ter problema de votação e encaixa no texto alguma modificação que vai refletir em outras leis. No caso, preocupados com a dignidade da pessoa humana, etc., estão retrocedendo aquilo que já se diz na lei do aborto. O aborto é permitido no Brasil em caso de anencefalia, que são problemas relativos ao cérebro do bebê, ou seja, terá uma vida meramente vegetativa, ou no caso de estupro, que ninguém é obrigado a conviver e sustentar um bebê fruto de uma relação criminosa, incestuosa, perigosa e, de tudo, filho do seu próprio algoz. E nos casos de quando o bebê provoca riscos para a vida da mãe. São os únicos casos permitidos em lei no Brasil para o aborto. Entretanto, nessa PEC agora 181, que é para ampliar a licença maternidade, foi encaixado um texto que simplesmente extingue inclusive esses itens, ou seja, tolerância zero para o aborto. Agora, do que nós estamos falando? Nós estamos falando primeiro de direito das mulheres, que direitos sobre seu corpo, ainda que seja uma discussão religiosa, moralista. Vamos entender o seguinte: no Brasil, o governo não oferece as menores condições para quem quer que seja. O que essa lei agora se propõe é aumentar os casos de morte e que não vai parar esses abortos. Por quê? Essas meninas que fazem esses abortos são quase sempre, na sua grande maioria, meninas que têm índice de baixa escolaridade e nível de renda baixíssimo. Então, como é que o Estado, que não oferece as menores condições para dar proteção a essa gente, não dá sequer escolaridade, pode querer que essas pessoas ponham mais gente nesse Brasil para morrer de fome? Eu não defendo especificamente o aborto pelo aborto, simplesmente, embora compreenda o direito da mulher, sendo a matriz, dispor do seu corpo da maneira que ela desejar. Vão alegar as mais diferentes noções religiosas, vão alegar inclusive até a lei do karma. Essas pessoas, ou elas acertam suas contas com Deus, ou serão responsáveis pelo próprio karma. Não importa se elas sejam informadas ou não. Agora, simplesmente condenar previamente essas meninas à morte, que é o que vai acontecer. Se tiver tolerância zero com o aborto, aí é que vai ficar pior. Porque essas pessoas que foram vítimas de estupro, uma gravidez que vai comprometer e ameaçar a vida da parturiente, ou uma criança que vai nascer sem cérebro, por exemplo, como é que vamos manter isso? Então existem correntes religiosas na Câmara, baseadas numa moral religiosa, que querem simplesmente extinguir. Olha, eu ouvi de um pastor que dizia simplesmente o seguinte: elas que parem com a atividade sexual. Isso é a maior idiotice que eu já ouvi. Essa menina não tem instrução, ela não tem meio de se proteger, não para com a atividade sexual, que é uma coisa meramente instintiva. Para com essa moralidade. Esse cavalo de Troia tem que ser combatido. O número dessa PEC é 181. Se vocês conhecem alguém, algum deputado, liguem e digam, votem contra isso. Ou pelo menos retirem esse texto que vai simplesmente fazer um retrocesso na lei do aborto, quando a expectativa nacional é que se libere para que as pessoas possam ter liberdade sobre o seu corpo,
liberdade sobre sua própria vida. Fiquem em paz e espero que vocês compartilhem esse vídeo sem nenhuma noção moralista, para que possamos ter um debate mais franco e mais honesto dessas questões.